Olá, muito boa noite. Estamos começando aí mais um resumo da semana ao vivo na Causa Operária TV, nesse domingo, 21 de março de 2021, a 10 dias do aniversário do golpe de 1964, do 31 de março. Vamos falar dele por aqui porque a volta de uma ameaça de golpe militar, né, no ar aí, entre a profunda crise que o país vive, chegando aos 300 mil mortos, né, número que, sem dúvida, será alcançado durante essa semana, a marca oficial dos 300 mil mortos, que nos lembra sempre que é muito pior do que isso, né? A gente sempre aponta esse número fazendo a ressalva de que os próprios especialistas do ramo dizem que a coisa é muito pior do que os dados divulgados oficialmente. Essa é a situação, 300 mil mortos, caos, ditadura, Lula presidente, uma urgência no país. País que teve essa semana com 2 ministros da saúde, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, um ano, né, o balanço da pandemia, um ano sem combate à pandemia, o caos que está se desenvolvendo hoje, com gente morta no chão, nos hospitais, nos cemitérios lotados. Vamos falar também sobre a declaração do ex-presidente Lula, né, atacando o Bolsonaro, presidente genocida, e denunciando, né, a ação do governo irresponsável do Bolsonaro e se colocando à disposição, né. Vamos falar também a declaração, a carta dos banqueiros, né, gente muito preocupada com a humanidade, né, esse é o novo nome dos seus lucros, e o Paraguai, né, que mostrou o caminho para o combate à pandemia. Hoje, então, no resumo da semana, vamos tratar disso e muito mais. Companheiro João Jorge, companheiro Antônio Carlos Silva estão comigo nessa noite. Vamos começar, então, falando dos 2 ministros da Saúde, já dando aquele boa noite para todo mundo que nos acompanha, que vai curtir e compartilhar o nosso link nas redes sociais. João, 2 ministros e um ano sem combate à pandemia. Boa noite. Boa noite, Rafael, boa noite, Antônio. Bem, a semana aí foi conturbada com o anúncio aí da demissão do ministro general Pazuello, né? Isso daí é mais um ponto aí nessa novela que tem sido o combate ao coronavírus no Brasil. É importante ver que o ministro Pazuello, ele assumiu aí o ministério já numa crise. Nós tivemos aí o primeiro ministro que caiu foi o Henrique Mandetta, do DEM. Ele saiu aí numa espécie de briga meio farsesca com o Bolsonaro. Logo em seguida assumiu o ministro Taik, que era um médico também, e também, na medida que a situação piorava, pulou fora, porque viu que a situação ficava feia. Colocaram um militar e, assim, havia pedidos de vários lados para ele sair, isso é uma questão importante, até dos próprios militares, por motivo diferente da oposição ao Bolsonaro. Enquanto a oposição fazia uma pressão para tirar o ministro, porque teoricamente isso daí apontaria alguma mudança, que é absurda, porque a orientação não era nem do general Pazuello, era a orientação do próprio Bolsonaro. Mas também os militares queriam até que ele saísse porque estava queimando o filme das próprias Forças Armadas no Ministério. A ideia seria muito pôr um cara no lugar ali para se queimar que não tivesse a patente de general, né? Durante essa semana aqui nós tivemos uma polêmica com a indicação de uma médica cardiologista que acabou não aceitando e também atacando publicamente o Bolsonaro na condução da pandemia. E agora parece que está se firmando aí o nome do Queiroga para tomar aí como é que é? Para tomar aí o cargo. Ele não teve nome publicado no Diário Oficial ainda porque tem um problema. Existem boatos de que tem gente que quer indiciar aí o Pazuello pela condução criminosa dele da pandemia do novo coronavírus. Uma questão que eu acho muito importante relatar, né, nesse momento aqui, é que o fato é que nós tivemos vários ministros da saúde, mas se ele é do centrão, se ele é militar, se ele é médico não ligado aí a nenhum partido político abertamente, ou se ele é agora o Marcelo Queiroga, nós não temos em nenhum momento um combate sério em relação à pandemia em nenhum dos estados da federação e nem no governo federal. É importante colocar isso daí. Nenhum dos supostos técnicos conseguiu nada. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, o centro de contingência do João Dória, tem aí figuras ilustríssimas, o pai do ex-presidenciável Guilherme Boulos faz parte da equipe, e, no entanto, morreram mais de 50 mil pessoas no estado.
E nós temos aí agora São Paulo, do jeito que lá vai bater a média de 1.000 mortos por dia se a situação continuar progredindo nesse ritmo. Nós vamos ter uma média móvel de 1.000 pessoas mortas no estado. Então, assim, uma coisa que nós temos que colocar é que não adianta trocar ministro. O problema aqui não é um problema que eu diria de carteirinha, né? Mas é um problema que tem um fundo político muito mais importante do que isso. Que é, efetivamente, o problema que está colocado aqui, que é a questão de que os governos não estão dispostos a fazer o que precisa ser feito para conter a pandemia. E é só duas coisas que precisa fazer. Precisa entrar com um auxílio urgente para garantir aí a vida da população do ponto de vista econômico, estabelecer um isolamento social real que indicaria uma suspensão da atividade econômica que não é possível fazer sem uma contrapartida do governo. E aparecer com a vacina. O presidente Lula tem feito muita propaganda da questão da vacina e nós temos que ir um pouco mais longe. Não adianta só reunir o G20 e pedir para os Estados Unidos darem as sobras para o Brasil. Nós precisamos aqui de um programa sério de vacinação. O governo Bolsonaro fechou 300 milhões de doses aí para o dia de São Nunca, para o segundo semestre. Até dezembro a Pfizer vai entregar algum tanto de vacina. No entanto, nós temos que colocar isso daí. Nós não sabemos se vai acontecer desse jeito e nós não sabemos, e eu queria colocar isso daí como uma questão fundamental, quantas pessoas vão ter morrido até o segundo semestre de 2021. A solução tem que aparecer e tem que aparecer já. Por exemplo, uma questão que nós temos que levantar da péssima condução de todos. Eu acho que a imprensa faz uma questão de frisar que foi só o Bolsonaro que conduziu o negócio de forma desastrosa. Os governadores são igualmente responsáveis. É que a vacina Sputnik V, feita pelo Fundo de Investimento Direto da Rússia, não foi aprovada até agora. Está numa enrolação para sair a papelada da Anvisa que não se encontra. A Coronavac não teve enrolação, ela não tem eficácia, mas por algum motivo ela foi aprovada. A Sputnik V é reconhecida no mundo inteiro como uma vacina boa, a Alemanha falou que é boa, mas por algum motivo ninguém quer aprovar. Bem, não tem eficácia, mas tem pistolão, né? Tem eficácia na Anvisa, né? A Anvisa é muito eficaz. Tem advogado e tudo, né? Antônio Carlos, um comentário, boa noite. Já, espera aí, um superchat da companheira Carla Silva aqui. Muito obrigado. Você pode fazer como ela, ajudar a fortalecer a Causa Operária TV. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Um comentário sobre esse primeiro tema aqui do nosso resumo da semana de hoje. Boa noite, nossos amigos internautas. É bom ver de novo aqui a nossa equipe com os titulares aqui do resumo da semana. Essas questões levantadas logo no começo, é uma semana de muita crise, né? E, evidentemente, que a proposta de substituir o Pazuello, inclusive, atende aí os reclamos de certos setores, inclusive da esquerda, né, que estavam pedindo o impeachment do Pazuello. Né? É o caso, por exemplo, do PSOL, que levou a questão ao Conselho, Comissão da Câmara, STF, como se isso fosse resolver alguma coisa. Né? O Centrão também estava atrás de trocar o Pazuello, porque estão atrás do cargo. O Ministério da Saúde é um ministério que há um ano não faz absolutamente nada, mas tem muito dinheiro para não fazer nada. Né? O orçamento mais gordo do Planalto. Né? Obviamente que o dinheiro está sendo jogado na lata do lixo, porque no tratamento da população é que não vem sendo utilizado. Bom, nós vamos falar daqui a pouquinho com muitos dados aqui sobre o problema da pandemia, mas eu queria destacar que essa marca que nós vamos atingir, infelizmente, com certeza, essa semana, de mais de 300 mil mortos oficiais, na realidade equivale aí a pelo menos, segundo os estudos feitos por especialistas, que indicavam que a diferença entre a realidade, né, e o número apresentado é de pelo menos 50%, sempre lembrando que o governo brasileiro não computa, como determina a própria Organização Mundial de Saúde, as mortes que não são testadas, mas que apresentam 2 ou mais sintomas da Covid, como deveria fazer. Né? Essa semana nós divulgamos aí o dado do Rio de Janeiro, que a diferença entre o número de mortes computadas e o número de mortes registradas nos cartórios era de mais de 20 mil mortos entre março do ano passado e fevereiro desse ano. Né? O que no Rio de Janeiro dava aí mais de 60% de mortes além do que vem sendo divulgado. Então, obviamente, nós estamos chegando aí, a essa altura, já a casa de 500 mil de mortos,
né? Nós já teremos aí pelo menos 450 mil, e vamos completar nesse mês de março, que é o maior número de mortes de toda a pandemia. Com certeza não vamos passar de 500 mil de mortos, não em números oficiais, mas em números reais, né? É o maior genocídio, não só da história do Brasil, né, mas é um dos genocídios, por exemplo, as estimativas falam que em 10 anos de guerra na Síria, né, as estimativas oficiais não falam de um número tão grande de mortos, embora possivelmente o número tenha passado, né, mas as estimativas aí apontam entre 300 e 400 mil mortos em 10 anos de guerra, de bombardeios, né, do imperialismo contra a Síria, e no Brasil nós temos mais mortes, né, do que numa guerra selvagem, criminosa, como é também a pandemia aqui no Brasil, pela falta de medidas, como destacou o companheiro João. Devolvo para você. Bom, vamos dar uma olhadinha no que acontece no pior lugar da pandemia, que é o estado de São Paulo, que, segundo os órgãos oficiais, teve aí a pior semana epidemiológica desde o início da pandemia. Só para dar um parâmetro, em 2 dias, né, na sexta-feira e no sábado, entre o sábado, dia 14, e o dia 20, o dia de ontem, de sábado a sábado, foram quase 3.500 novos mortos. É um caso apenas no estado de São Paulo de quase 500 mortes por dia, né? Ultrapassando a média da semana anterior, que era de 360 mortes. Né? Então, 140 pessoas a mais morrendo todos os dias no estado mais rico da federação e provavelmente no estado onde se ouviu mais promessas de que a vacina ia resolver o problema e que a vacinação, a solução do problema do país ia começar aqui, né, na mão de um fascista que não é fascista, né? Um fascista engomadinho que se apresenta aí como defensor da ciência. Bom, estamos nesse caso em São Paulo com mais de quase 103 mil mortos, 1.000 novos casos, crescendo aí o número de 14.700 novos casos por dia. 14.700 novos casos por dia. A situação das UTIs é a mais grave possível, né? Estão, nesse momento aqui, um número 110% maior do que tinha sido registrado na semana, há 4 semanas atrás, há um mês atrás. Quer dizer, mais do que dobrou o número de pessoas em leitos de hospitais e, obviamente, o número de leitos, né, não acompanhou a demanda nesse momento. A ocupação dos leitos de UTI é de 91,5% só em São Paulo. E em São Paulo, né, a burguesia que é pródiga em mandar todo mundo ficar em casa e evitar a aglomeração, enquanto mantém, né, a obrigatoriedade de aglomeração nos transportes, porque o pessoal tem que trabalhar para sobreviver, então a aglomeração é só para quem pode, né? A prefeitura e o governo estão criando as condições para uma nova aglomeração, que se dá nos cemitérios, né? Há uma fila de pessoas esperando a liberação dos caixões com seus parentes, né? E numa situação em que a fila de espera, né, cria aí as condições para a transmissão do vírus daqueles que já perderam seus entes queridos pelo vírus, né? E aí, uma das coisas que eu queria comentar, porque me toca pessoalmente, é assim: você está lá na fila, aglomerado, né, esperando a liberação do corpo de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, do que seja, e a resposta do governo é assim: nós temos as equipes aqui de fiscalização da prefeitura que estão atuando nos cemitérios, né, informando, instruindo as famílias sobre as medidas de segurança nesse período de pandemia. Olha que beleza, né? Você é obrigado a ficar lá, aglomerado, porque não tem outra saída, né? Esperando a oportunidade de dar o último adeus aí a um ente querido. Eu acho que todo mundo que já teve num cemitério, né,
numa situação como essa, a última coisa que você quer ouvir é a informação de um fiscal da prefeitura dizendo para você, olha, vai para lá, põe a máscara direitinho, não fica tão junto assim, sendo que eles mesmos criaram a situação, né, em que as famílias estão submetidas aí a mais essa humilhação. Bom, o número de sepultadores, o número de coveiros dobrou, né, de um ano passado para cá, com previsão de aumento. Parece que a solução mais barata para a pandemia é você contratar mais sepultadores e abrir mais covas, né? Nisso daí, aparentemente, o governo não está deixando faltar, né? Ainda, né? Não está deixando faltar o número de covas aí necessárias para enterrar os mortos da pandemia. Podemos anotar isso daí como, né, um índice da eficiência do governo, né? Agora, a aglomeração dos cemitérios é mais ou menos uma novidade. Agora, aquela que já é carne de vaca é a aglomeração dos transportes, né? Eu peço para o companheiro Antônio Carlos um comentário sobre o lockdown, a aglomeração, né? E a pergunta: a Covid não anda de ônibus? Assim como ela não anda de noite, né? Como ela só sai à noite, durante o dia ela não toma ônibus, não toma metrô. Que mais, Antônio Carlos? Eu queria começar destacando uma coisa que você falou agora há pouco, que talvez São Paulo seja um dos lugares onde ainda tenha a eficiência dos governos Dória e Covas no que diz respeito ao sepultamento das pessoas. Eles foram incapazes de diminuir o quadro de trabalhadores da saúde. Eles são sócios do crime do Bolsonaro, que começou o governo mandando embora mais de 8 mil médicos cubanos, é bom lembrar, né? Médicos que estão fazendo muita falta, que inclusive foram utilizados no mundo inteiro para combate à pandemia. Cuba mandou brigadas para mais de 50 países, né, pela reconhecida eficácia, né, das equipes médicas cubanas. Bom, e infelizmente a situação é que já havendo empilhamento de espera para enterro. Em São Paulo você tem a superlotação, e tem casos, agora já teve no Amazonas e agora no Rio Grande do Sul, o uso de containers para haver uma espera, deixar o corpo lá congelado, esperando, né? Porque não se dá conta da vazão de sepultamentos, né? Até para lavrar o óbito, né, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, outro estado, é bom lembrar, governado pelo PSDB, pelos científicos do PSDB, né, a fila chegava a ser de 7 horas para que um familiar tivesse que aguardar pelo registro do óbito, né? Isso foi registrado aí na última semana. Bom, aí aqui em São Paulo, esse caso aí, essa imagem que o companheiro da produção está colocando, importante, é um caso mostrado, infelizmente já está acontecendo em todo o país, lá do Piauí, onde uma pessoa, diante da falta de local para atendimento, foi atendido no chão e morreu no chão do hospital, numa UPA, unidade de pronto atendimento, né? Sem ter para onde ser conduzido, porque a superlotação já é total, né? Essa semana o Brasil teve, dos 27 unidades da federação, 25 estavam no vermelho, com mais de 90% de ocupação das UTIs, muitos casos eram de mais de 100%, e esse caso que nós estamos vendo é a quantidade de pessoas morrendo, né? Não só por Covid a essa altura, porque também as pessoas que chegam ao hospital por outros problemas, estão sem condições de atendimento, né? Então, além do genocídio na Covid, os governos eficientes, canalhas e criminosos e genocidas, Dória, Covas, Ratinho, Zema, Bolsonaro e todos os outros, né, estão promovendo aí uma matança generalizada. Bom, aí hoje tem uma nota que a gente viu agora há pouco, divulgada na imprensa, que mostra bem a situação. Na semana passada, nós mostramos, o companheiro Rui destacou no programa da análise política da semana, a sátira que foi feita por alguém falando em alugar um ônibus para fazer uma festa, né? Porque há um combate às aglomerações quando se trata de fazer o combate às pessoas, né? A invasão até de domicílios pela polícia vem acontecendo assim em larga escala em todo o país. Bom, aí hoje, então o pessoal falou,
Se você quer fazer uma festa, faça no ônibus, porque no ônibus ninguém proíbe lotação, né? Bom, hoje um anúncio que um pastor, né, o pastor Eduardo Silva, da Igreja Evangélica Ministério Aviva, ele não só anunciou, como ele fez um culto em um ônibus, né, para driblar a proibição da realização de cultos presenciais, né? Tá aí a imagem do pastor. Ele, inclusive, postou transmitiu pela internet alguns momentos do culto para driblar, né? Muita gente, inclusive, eu tenho certeza que vai querer reprimir o pastor por isso daí. Nós queremos dizer defender o direito do pastor e de todo mundo que quiser fazer o que bem entender, porque, veja só, eu destaco também um outro fato importante dessa semana. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Novo, ele chamou de assassinos, né, aqueles que aglomerassem, né? Numa entrevista coletiva, ele falou: quem aglomera é assassino, né? Mas, obviamente, alguém poderia ter dúvida. Será que o Zema, por exemplo, estava falando dos donos das empresas de ônibus que transportam 50, 80, 100 pessoas como sardinha em lata? Será que o Zema estava falando das empresas de transporte do metrô, né, dos trens metropolitanos que em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, em todo o país? Não, ele estava falando das pobres pessoas, né, das pessoas que são aí atacadas na sua privacidade pela polícia, pelas forças de repressão. Então, a máxima de todos esses governos criminosos é fazer campanha e reprimir o povo, né? Mas o transporte continua lotado, né? Aglomeração nos locais. Está aí o Zema, né? A imagem do Zema, ele que veio com essa de que quem aglomera é assassino, né? Mas a gente não espere aí nenhuma repressão do Zema, nem do Covas, nem do Ratinho, nem do Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, ao transporte, a Supervia, que lá no Rio de Janeiro superlota os trens da Central do Brasil. Nada disso vai acontecer, né? É uma política criminosa que mostra que o lockdown, né, e a repressão imposta pelo governo é só para reprimir a população, né? Colocar a culpa no povo pela Covid, os canalhas que não fizeram nada, que não adotaram nenhuma medida, como o companheiro João Pimenta destacou. Agora tem que apontar para um culpado, né? E nessa hora a culpa cai sempre nas costas da população. Bom, essa política repressiva é parte da política ditatorial, né, que vem se impondo aí nos últimos dias. Essa semana teve protesto de estudantes em Brasília reprimido porque abriu faixa acusando devidamente o Bolsonaro de genocida. Teve 25 pessoas indiciadas, pelo menos, pela Polícia Federal em Uberlândia, né, por mensagens na internet de crítica ao presidente. Bom, e aí eu vou dar para o João, porque no meio disso tudo tem gente querendo comemorar o 31 de março de 64, né, e não só isso, recebendo autorização da justiça para comemorar a ditadura. Com você, João. Bem, realmente, nós temos aí, continuando nesse verdadeiro desastre que está sendo conduzido, a direita dita civilizada acabou aí de assistir e, considerando que eles controlam o poder judiciário, aprovar que o presidente Jair Bolsonaro comemore o golpe militar de 1964 para o dia 31 de março. É importante dizer que o dia não é meramente uma questão ideológica nesse momento aqui de comemorar um saudosismo da ditadura, é muito pior do que isso. O 31 de março, ele vai vir aí, e isso é uma questão que a gente tem que colocar, os bolsonaristas estão convocando o ato nacional aí para vários lugares, e nós temos que colocar uma questão importante. Eles estão fazendo uma agitação por uma intervenção militar. Hoje foi aniversário do presidente da República, e o presidente golpista disse aí na frente de vários apoiadores a seguinte frase: eles estão esticando a corda, a hora vai chegar. Claramente fazendo aí uma menção aos governadores que ele considera que teriam que ser vítima de uma intervenção militar para
impedir aí os chamados lockdowns. Naturalmente, o debate vai muito além disso. Existe uma preocupação generalizada nesse momento aqui, na classe dominante, em relação ao problema da população. Nós temos que ver aqui que nós estamos encontrando 3 correntes de atuação muito graves no momento. Nós temos uma situação política que é insustentável. O Bolsonaro não tem autoridade política perante a população. Hoje nós estivemos na rua em vários lugares aqui em São Paulo e a população rejeita o governo Bolsonaro. Existe um problema. E como é que você vai aprovar um governo desse tipo? Os governadores, que seriam a oposição, também não têm nenhum prestígio político a mais no Bolsonaro, muito menos. Todas as pesquisas dão que o segundo turno de 2022 seria entre Lula e Bolsonaro, mostrando que o centro não existe. Bem, aí nós temos o segundo problema, o problema da saúde. Como o companheiro Antônio Carlos mostrou, nós temos um colapso generalizado do sistema de saúde em todos os estados. O governo do PSDB aqui, ele está aí tentando encontrar uma forma absurda de impedir o colapso no estado mais rico do país. E assim, essas cenas deploráveis, as pessoas sendo atendidas no chão, nós temos que falar uma coisa que é importante. Maca não custa dinheiro. É baratinho. Basta tirar a mão do bolso e comprar. Porque o pessoal fala, não, a falta de vacinas internacionalmente é uma pataquada. A falta de respiradores internacionalmente também é uma pataquada. Agora, você ter que atender uma pessoa no chão, num hospital, não há motivo nenhum. Qualquer serralheiro no Brasil faz uma maca. Por que o cara não consegue botar uma maca no hospital e o cidadão tem que ser atendido no chão? Os governadores abandonaram a situação toda. E aí vem um terceiro problema que coloca o 31 de março numa nova luz, que é o problema econômico. Nós temos aí uma situação gravíssima do ponto de vista econômico. Existe, outra coisa importante, não só um desemprego em massa, um fechamento generalizado de comércios. Saiu uma estatística hoje que diz que o pequeno comércio se endividou 35% no ano passado. A dívida total dos pequenos comércios aumentou em 1/3 em um único ano. Isso é, do pessoal que não faliu, né? Importante dizer que fecharam quase 1 milhão de empresas no ano passado. Então, nós temos que colocar aqui uma questão clara. Um outro detalhe. O Banco Central, pela primeira vez, decidiu subir a taxa de juros em 5 anos. Desde 2015, 6 anos. Desde 2015 não se sobe a taxa de juros. Por quê? Porque a inflação está subindo. Então, eles vão regular crédito para impedir o crescimento da inflação. Os militares, olhando tudo isso daí, estão vendo o que é uma receita clássica. Fome, inflação, doença. Tudo ao mesmo tempo vai gerar uma explosão social. O 31 de março do Bolsonaro não é uma agitação por um golpe militar contra os governadores que vão promover lockdown. É uma agitação para um golpe militar para reprimir uma imensa revolta popular que está se organizando nas ruas. A revolta tende a ser desorganizada porque a esquerda se recusa, e eu acho que a gente tem que colocar isso daqui preto no branco, as direções do movimento operário se recusam a tomar uma iniciativa séria em relação a essa situação gravíssima que nós estamos vivendo. Há uma paralisia completa. E ele está fazendo uma agitação. É importante ver que ele faz essa agitação nesse momento e não há um único general do país que está falando que não é assim. Ninguém diz isso. Eu fui ver aí uma declaração recente, só para concluir e passar para os companheiros. Uma declaração do general Santos Cruz, que teoricamente seria de oposição ao governo Bolsonaro, general democrata. O Santos Cruz disse o seguinte: eu sou de direita, não voto no Lula porque é um extremista. Falou, Bolsonaro traiu a sua promessa de campanha. Quer dizer, que a plataforma pela qual o Bolsonaro... Esse é o general moderado. O general moderado disse, se o Bolsonaro seguisse a plataforma que ele se propôs na eleição, que era uma monstruosidade, eu apoiaria. Bolsonaro nem isso conseguiu fazer. Nós estamos aqui, companheiros, e eu acho que essa tem que ser a discussão. O 31 de março não pode ser tolerado, e como a burguesia e o centrão já toleraram, autorizaram, a esquerda tem que tomar as ruas e mostrar que o povo não vai tolerar. Nesse sentido, o Partido da Causa Operária já convocou aí contra-atos nas capitais contra o dia 31 de março. Nós temos que reunir o ativismo de esquerda e tomar as ruas porque nós não sabemos quando mais nós vamos poder fazer isso daí. É importante ver que na esteira aí desses chamados do Bolsonaro pelo golpe militar, o Exército está realizando vários treinamentos para a execução da chamada garantia de lei e ordem, ou seja, repressão da população civil. Bem, nessa situação aqui eu queria passar para os companheiros para comentar esse caso. Não, é interessante só um comentário. Essa matéria sobre a decisão judicial foi publicada primeiro no jornal O Globo. Todo mundo sabe, é um jornal isento, sem qualquer relação com a ditadura militar, né? É gente que está aí acima do bem e do mal. Aí tem um link na matéria, né? Matéria sugerida, veja só, duas notas.
polícia investiga incêndio em jornal do interior de São Paulo. O editor do jornal fala em atentado. A Folha da Região sofreu um atentado durante essa semana. E aí, enquanto a Justiça está discutindo, né, a autorização para o Ministério da Defesa e o governo federal comemorarem o aniversário da ditadura, inclusive com declaração desse tipo, né, o general Fernando Azevedo e Silva, o ministro da Defesa, que assinou a nota do ano passado, que causou um desconforto aí jurídico, né, que levou à decisão de impedir aí a comemoração, dizia na nota, né, dizia o seguinte: o início do regime militar, ninguém fala que foi um golpe, né? O início do regime militar foi um marco da democracia brasileira. O Brasil reagiu com determinação às ameaças que se formavam naquela época, né? Então a discussão na Justiça, a virada, né, no assunto dada pela Advocacia Geral da União, vai totalmente na contramão dessa outra nota divulgada no Globo, que diz o seguinte: o ministro da Justiça aciona a Polícia Federal para investigar um sociólogo que encomendou um outdoor com críticas ao Bolsonaro em Palmas. Então, um retrato fiel da situação que o país vive hoje. O governo tem carta branca para celebrar a ditadura militar, para achincalhar o povo brasileiro, a memória dos mortos, torturados, né, pela ditadura militar, e, ao mesmo tempo, quem ouse criticar, né, quem ouse levantar a voz em protesto contra esse governo que em si, né, uma expressão da ditadura, da crise que o regime político vive, que se expressa numa verdadeira ditadura a partir do golpe de 2016, cada vez mais claramente, quem quer que vá protestar contra isso, está aí com o pescoço, né, arriscado pela censura e até pela pena, né, de multas, um processo aí pesado e caríssimo, e quem sabe até vá para a cadeia quem discorde e publique a sua opinião, né? Se é que não vai ter o destino, como que está mencionado na própria nota relacionada aqui, de ter o seu jornal incendiado, né? Então, o regime terrorista da ditadura militar pode já estar aí em andamento, esticando as pernas, pronto para empastelar um jornal que ouse discordar daqueles que estão celebrando a ditadura militar. Passando a bola para o companheiro Antônio Carlos, só uma boa noite para o companheiro Juliano Lopes, nos deu aqui um super chat. Obrigado, companheiro, obrigado a todos vocês que estão aqui, público em massa comentando, vários membros do canal. Se você não é membro ainda, torne-se membro da Causa Operária TV, ajude a fortalecer um canal de oposição aos golpistas, oposição à ditadura militar que estão celebrando a do passado e a que querem impor hoje. Antônio Carlos, um comentário sobre o tema. Só brevemente aproveitar para fechar esse tema fazendo já. Nós vamos falar com certeza muito disso ao longo dessa semana aqui na Causa Operária TV, no Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, que é o chamado que nós vamos fazer a toda a esquerda, aos companheiros do PT, do PCdoB, do PSOL, de toda a esquerda, a irmos para a rua no dia 31 de março, né? Nós temos tido essa postura, não é de agora, né? Só nos últimos anos, só para lembrar, desde 2014, a gente realizou atos aí, justamente contra a iniciativa da direita de comemorar o golpe de Estado, né? O golpe criminoso de 1964, que levou o país de 21 anos de ditadura, de crimes, tortura, retrocesso, e desta feita tem toda essa urgência destacada aí por vocês, né, no momento em que a ditadura ela já está vigendo, né, o país vive um governo militar de militares nos ministérios, mais de 13 mil militares ocupando cargos de confiança no Estado, né, e não só isso, né, ocupando esses cargos para destruir a economia nacional, deixar o povo morrer, agindo como verdadeiros vendilhões da pátria, traidores do povo brasileiro,
e tem gente querendo comemorar, né, a ditadura do passado, de 64 a 85, e a ditadura de hoje, né? Então é preciso que a esquerda... Nós vamos falar no programa de hoje de um exemplo importante da luta aqui na América Latina, que é do Paraguai, essa semana, né? Mas a gente tem vários exemplos nos últimos anos que mostram que sem... Eu queria destacar até um caso, uma comparação em relação ao problema da vacina, que mesmo que se a gente olhar toda a situação difícil que existe em todos os países, em geral, e na América Latina destacadamente, mas o país que tem o maior índice de vacinação, é apontado até como uma exceção na América Latina, é o Chile, né? Eu queria chamar a atenção que isso não é obra do acaso. O Chile foi também que teve a maior onda de protestos, né, de mobilizações nas ruas, onde, superando a política covarde, né, da esquerda, que se orgulha de ser covarde, né, que defende a política do João Dória, do Pinheira, do Bolsonaro, do Benítez no Paraguai, que é a política fique em casa e morra sem reclamar, né? No Chile houve uma grande mobilização popular que colocou o governo na defensiva. E um dos resultados indiretos dessa política é que o Chile tem o maior índice de vacinação de todo o continente, né? Então, mobilização dá resultado, né? No Paraguai, nós vamos falar daqui a pouquinho, né, do caráter combativo que está assumindo essa mobilização. E uma coisa importante, né, para falar nesse problema da mobilização, é de não deixar acontecer o que a esquerda está deixando, que é que a revolta popular de uma parcela da população caia sob o controle da extrema-direita, né? Porque motivos para a revolta não faltam, de todos os setores do povo. E aí os trabalhadores, os ambulantes, os pequenos comerciantes, os pequenos proprietários que estão querendo se manifestar, eles não têm o ato da CUT para ir. Eles não têm o ato da Frente Brasil Popular. Eles não têm o ato da esquerda, né? Aí muita gente fala, eles vão num ato lá onde aparecem também os vigaristas, os bolsonaristas se apoderando, né, fingindo que eles são defensores dessas reivindicações. Eles não são. Então, por isso, dia 31, né, é o dia de sair às ruas, né, da esquerda com as suas bandeiras vermelhas, lembrando os mortos pela ditadura do passado e os muitos mortos, né, mais de 300 mil mortos pela ditadura de hoje. E que, se a gente permitir que eles avancem no sentido de um regime ditatorial ainda mais efetivo, como eles pretendem, essa situação pode se agravar muito mais, né? Por isso, dia 31, todas as ruas. Bom, eu acho que eu vou emendar já com outro tema que está aí na ordem, na pauta, que eu começo e vocês continuam, que também tem muita relevância nesse momento, que é digamos que é um destaque positivo dessa semana, de um ponto de vista político, né, que foram aí as manifestações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula deu, entre vários pronunciamentos importantes, né, o Lula que desde a semana passada, quando, pela crise da Lava Jato, né, o STF acabou emitindo pelas mãos do advogado da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, né, uma decisão monocrática, anulando as sentenças, as condenações do ex-presidente Lula, e ele, portanto, ao menos provisoriamente, está com seus direitos políticos retomados. Se colocou aí em questão o problema da candidatura do Lula, né? As pesquisas já apontaram, embora com falsificações, é claro, das tradicionais falsificações das pesquisas da burguesia, que o Lula é o único candidato capaz de derrotar o Bolsonaro, né? Ele aparece aí disputando, mesmo com as falsificações dessas pesquisas encomendadas pela burguesia, que não querem mostrar a realidade, né, de que o Lula é o candidato com maior apoio popular de longe no país. Mas aparece liderando, inclusive, algumas pesquisas. Mas o mais importante é o seguinte: bom, mesmo com essa situação, a semana mostrou que segue a perseguição ao Lula, né? Os processos foram enviados pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba para o Distrito Federal, e o juiz, né, teve a pachorra de devolver os processos
mas manter, né, a penalização do Lula no que diz respeito ao bloqueio dos seus bens, né? Uma coisa própria de um regime de arbítrio, que é a pessoa, eliminaram as condenações, quer dizer, o Lula não tem condenação, né? Portanto, nesse momento, ele é tão inocente como qualquer outra pessoa, né? Não tem nada que o condene, mas mesmo assim ele está, pela decisão de um juiz de primeira instância, inclusive, né, da 13ª Vara de Curitiba, condenado a ficar com seus bens bloqueados. Imagine que regime, que ditadura, que arbítrio, onde a pessoa não tem punição, não tem sentença, não tem crime, mas está condenado, né? Bom, e no meio disso tudo, o ex-presidente Lula fez 2 declarações, pelo menos, entre várias, muito importantes. Numa entrevista à CNN, né, a TV norte-americana, ele declarou que está disposto a ser candidato em 2022. Né? A frase do Lula foi: se quando chegar o momento de disputar as eleições, o meu partido e os outros partidos aliados entenderem que eu posso ser candidato, e se eu estiver bem de saúde com a energia que eu tenho hoje, eu não negarei o convite. Bom, nós temos destacado aí que a esquerda não tem tempo a perder, né? Precisa fazer esse convite, esse chamado, já que o companheiro Lula, em mais de uma oportunidade, se colocou à disposição, né, de assumir essa tarefa, que é uma necessidade para o povo brasileiro. O Lula é uma arma poderosa no sentido da mobilização, né? Por isso, nosso jornal, o Jornal Causa Operária dessa semana, destaca aqui a manchete que vocês estão vendo aí: é urgente lançar a candidatura de Lula a presidente, né? Jornal Causa Operária dessa semana. E nós vamos falar ainda no programa de hoje dos mutirões, né? Os militantes dos comitês de luta estão indo às ruas por essa perspectiva, colhendo assinaturas, né? Distribuindo jornais, panfletos, chamando a população a se organizar em função dessa política. Mas é necessário, é urgente que os demais partidos, né, se posicionem sob essa perspectiva, que é uma perspectiva de mobilização e de enfrentamento à esquerda. E, por último, eu destaco a outra declaração importante, no momento em que tem muita gente sendo processada com base na Lei de Segurança Nacional, né, por chamar o Bolsonaro por aquilo que ele é, genocida, né? O presidente Lula, numa entrevista ao importante jornal francês Le Monde, declarou: o Brasil é chefiado por um presidente genocida. Quer dizer, o Lula se coloca em sintonia, enquanto a esquerda faz média, evita um enfrentamento, né? Desde o discurso dele no Sindicato dos Metalúrgicos semana passada, onde ele falou que tinha que polarizar, que tinha que ir para o enfrentamento, ele está se colocando no terreno, né, de enfrentar o genocida. Então, é hora da esquerda arregaçar as mangas, né, e ir para a rua para lutar, para lançar já a candidatura de Lula presidente, como parte, inclusive, e aí eu termino, luta pelas reivindicações fundamentais nesse momento, né, como foi dito aqui, a vacina, o problema do auxílio emergencial, a diminuição da jornada de trabalho, né, para garantir o emprego de todo mundo, etc, etc, etc. Devolvo para vocês. Opa, eu queria, só emendando aqui, né, queria falar uma coisinha sobre essa questão do presidente Lula. Bem, é muito importante o impacto que a elegibilidade dele teve na situação política, e isso daí já deslocou o eixo à esquerda, colocou o Bolsonaro numa posição defensiva, porque há análises aí de que mesmo com o apoio do Centrão, a eleição contra o Lula, com o Bolsonaro apoiando, seria dura. Dá pra ganhar no tapetão, apertando tudo, dá pra ganhar, mas não vai ser fácil. Mesmo que se formasse a frente ampla ao contrário, né, apoiando o Bolsonaro contra o Lula. Bem, eu acho que nessa questão aqui nós temos que colocar 2 questões. Em primeiro lugar, nós temos que cobrar das pessoas que passaram aí 3 anos fazendo campanha com o nome do Lula para si mesmos. Vou nomear algumas aqui: Guilherme Boulos e Flávio Dino. Eles têm que se pronunciar e apoiar a candidatura do Lula de uma vez. Eles falaram: agradecemos muito que o Lula, ficamos muito felizes, a democracia ganhou e tudo, mas apoio que é bom não apareceu. Isso eu acho que é uma questão que é importante.
Por algum motivo, o presidente Lula ele não decidiu aí entrar e se anunciar candidato como nós achamos que ele deveria fazer. E eu acho que nesse momento aqui a questão também está mal colocada. Os movimentos sociais deveriam aí convocar uma convenção, um congresso do povo que seja, estabelecer um programa e lançar o homem candidato. Ele falou, se a esquerda decidir, eu sou candidato. Bem, então tá na hora da gente decidir, né? Se ele colocou a coisa nesses termos, a gente tem que colocar, é um erro grave aqui, a gente ficar brincando com fogo. A situação é muito quente. Se ele é candidato, um golpe de Estado vai ser dado contra ele, abertamente, porque o golpe para impedir a eleição dele, especificamente. Enquanto ele não anuncia essa candidatura, a situação fica fragilizada, confusa. E muita gente já está se propondo aí a votar no Lula, mesmo que o Lula não tenha se anunciado candidato. Não sei exatamente qual é a preocupação dele nesse momento, mas seja lá qual for, nós temos que ir para a rua e tornar a candidatura do companheiro Lula realidade. Bem, falando sobre candidatura, né, nós tivemos aí pessoas muito preocupadas com a nação, com os trabalhadores, etc. As pessoas mais ricas do Brasil, os banqueiros, publicaram uma carta pedindo, pelo amor de Deus e dos bilhões deles, que arranjem outro candidato. E para falar disso daí, companheiro Rafael Dantas. É um dado interessante da situação, que enquanto a esquerda está marcando o passo, né, e a questão da candidatura do Lula ainda é um debate, né, para a maioria da população, Lula já é o candidato, já é o seu candidato preferido, e está a sintonia com a luta para derrotar o governo genocida do Bolsonaro, né, que implica numa derrota de todos os golpistas. Bem, é o mundo real, a população sabe, declara sua preferência, e o empresariado também sabe e declara sua preferência. O problema é que eles não têm em quem declarar essa preferência, porque os nomes, né, de Romeu Zema, João Dória, Eduardo Leite, governador aí do Rio Grande do Sul, o ex-ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, e até o macaco de auditório do Luciano Huck, não empolgaram ninguém, né? Nas pesquisas que saem aí sucessivamente, essa turma não passa de 6%, né? Luciano Huck com 4%, Dória e Amoedo, né, o Mandetta com 2%, 3%, e a questão os empresários querem uma terceira via, só que eles não têm o nome. Quer dizer, os nomes que eles têm não são tão bons. A matéria publicada na Folha de São Paulo, que fez uma entrevista, divulgou aqui alguns dos empresários, vou mencionar o nome deles aqui, mas tem também a opinião aí dos empresários ocultos, né, a turma das sombras. Bom, Chieko Aoki, presidente do Blue Tree Hotels, Eli Horn, da Cirela, Pedro Passos, da Natura, Luiz Biagi, do agronegócio, Alexandre Ostroviecki, presidente da Multilaser, né? O seu computador pode estar num filtro de linha importado da China por ele, porque, né, indústria é muito relativo. O presidente da Coteminas, Josué Gomes da Silva, também se manifestou, e o Carlos Wizard, que deu aquela declaração clássica do fascismo, né? Não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou para frente, mas é um apoiador íntimo aí do Bolsonaro, né? Todos eles estão dizendo aí que é preciso uma terceira via, né? Menos o Wizard, que diz que não tem tempo, a gente tem que apoiar o Bolsonaro mesmo, né? Mas a questão da terceira via está colocada, e o que é interessante na matéria, os que não se manifestaram, né, os empresários aí sombrios e misteriosos, são os críticos mais severos ao presidente Bolsonaro, segundo a reportagem da Folha, né? Que estão aí no topo das empresas, deram as suas declarações, e são eles que dão a conclusão da matéria de que os empresários querem uma terceira via para vencer o Bolsonaro ou o Lula em 2022. Eles querem um outro nome no segundo turno. E é interessante que, inclusive contentando alguns setores, eles dizem que, não, tudo bem, alguns dizem, né? O Lula até fez um bom governo em 2002, o empresário cadê aqui o nome do cidadão? Fugiu, desculpe.
O Josué Gomes, né, presidente da Coteminas e filho do José Alencar, teve o nome dele indicado por outro, né, que disse, olha, seria um bom nome aqui, né? Por mais que eles queiram apresentar assim, olha, se o Lula for à direita o suficiente, quem sabe a gente até apoie, né? O grande problema para a burguesia brasileira é o povo, né? Porque reclamaram dos trechos do discurso do Lula do último dia 10, em que ele fala em defesa da Petrobras, né? Em que ele ataca duramente o governo, falou contra as privatizações, né? Aí para os almofadinhas brasileiros, né, ressurgiu aí o sindicalista dos anos 1980. Esse é o verdadeiro significado da polarização, né? O Lula à esquerda é o Lula junto com a classe trabalhadora, é o Lula contra o governo genocida do Bolsonaro, né? É a perspectiva da derrota do golpe de Estado, né? É aquilo em que todo cidadão que se opõe, né, à ditadura em que a gente vive, ao golpe de Estado e todas as suas consequências tenebrosas para o país, deveria apostar, deveria lutar, né, nessa campanha aqui para a eleição de Lula presidente. Bom, o empresariado falou, são aqui os capitães da indústria, e eu peço um comentário já do companheiro João, que está com a outra pauta, né, justamente a carta dos banqueiros. Só um detalhe antes de passar, curioso que o nome do Ciro não tenha aparecido na reportagem da Folha, né? Já que ele é apresentado, inclusive por uma pesquisa da Bandeirantes, da Rede Bandeirantes, que encomendou com a Poder Data, né? Inventaram esse instituto de pesquisa recentemente, que coloca, né, o Lula ou o Ciro Gomes como sendo os capazes de derrotar o Bolsonaro no segundo turno, né? Quer dizer, a burguesia joga um jogo muito bem jogado, né? Por um lado, precisamos de uma terceira via, aí aparece outra turma e fala assim, olha, tá aqui, ó, tem uma terceira via, de repente, esse coronelzão aqui do Ceará pode resolver o nosso problema, pode ser a terceira via, né? Ele inclusive, durante a semana, no jornal Estado de São Paulo, inclusive hoje, na verdade, saiu uma entrevista com ele e a inclinação dele, evidentemente, é apoiar, né, se houvesse chance, era apoiar o PSDB contra o Lula, né? Mas tá aí o resultado. No final das contas, o grande problema, evidentemente, é Lula contra Bolsonaro, e é a tal situação. O Lula é apresentado, e claramente é o único capaz de derrotar o Bolsonaro, e o grande problema da burguesia é não ter um candidato, né, e ficar com o capitão Mico na mão, porque o Bolsonaro também é o único capaz de enfrentar o Lula nas urnas, né, e quem sabe derrotá-lo. Tá aí o grande problema da situação. Mas falaram os industriais. O que dizem os banqueiros, João? Bem, na Avenida Faria Lima, né, nós tivemos aí a carta de hoje publicada. Dois dos principais assinantes, né, da carta são os sócios e co-administradores aí do Itaú, a Pedro Moreira Salles e acho que é o Lavo Setúbal, bem, não lembro agora, mas é da família Moreira Salles e da família Setúbal, eu acho que esses são os primeiros nomes dos cidadãos. Bem, as pessoas mais ricas do mundo fizeram uma carta longuíssima para explicar o seguinte, né, que eles consideram aí que a condução do Bolsonaro da pandemia é ruim para os negócios. Por quê? Os banqueiros dizem o seguinte, que tem que fazer um lockdown tremendo agora e parar tudo porque tem que parar a pandemia. Eles consideram que a situação de negócios aqui é muito ruim com a pandemia descontrolada. Eles dizem ainda que vacinar é mais barato que dar auxílio emergencial, que é uma coisa um pouco absurda de se dizer, porque não há oposição entre vacinar e dar auxílio. O auxílio tem a ver com a economia, a vacina tem a ver com o coronavírus. Quando o coronavírus for embora, nós ainda vamos ter muitos problemas econômicos e provavelmente vamos precisar de medidas como auxílio emergencial. Bem, vamos lá. Eles criticam o governo Bolsonaro porque eles consideram que o governo é ineficiente aí em comprar vacinas e comparam aí a gente com a Turquia e com o Chile, que estão vacinando 2 e 10 vezes mais que o Brasil, respectivamente. Bem,
A carta toda é uma tentativa aí deles pressionarem em função do lockdown e de alguma medida básica que dê para administrar a coisa do ponto de vista econômico para eles, né? Eles não falam muito de eleição na carta, importante dizer. Uma questão que eu acho importante colocar no campo aqui é que os banqueiros naturalmente seriam a favor de um fechamento de 30 dias relâmpago aqui, porque para eles não custa tanto, eles não vendem nada, né? Eles só vivem da dívida dos outros. E eles consideram que essa situação descontrolada pode levar à falência de várias empresas e que é melhor falir e matar um monte de gente pobre de fome, mantendo aí os grandes capitalistas de pé, porque eles na cabeça deles, eles conseguiriam aí manter a situação da maneira como estava antes, ou pelo menos se preparar aí melhor. Bem, algumas coisas nós temos que colocar, né? Eles criticam aí a questão da falta de vacinas e tudo. E, no entanto, eu sou obrigado a colocar aqui o seguinte: eles em nenhum momento apresentam um programa que apresente uma função correta para resolver o problema, uma solução correta para resolver o problema. Em vários casos, eles não falam assim em nenhum momento sobre a substituição do governo federal, eles não apresentam nenhuma proposta para efetivamente resolver o problema, porque a solução para eles é assim: ajeita o nosso e depois o resto se vira. É que o nosso está sendo incomodado aqui porque a situação de saúde do país chegou num ponto que até os banqueiros acham que é abaixo da crítica, apesar de que não vai faltar hospital para eles, né? Bem, isso daí coloca a gente numa questão importante. Não adianta deixar na mão desses verdadeiros vampiros capitalistas a solução da crise do coronavírus. Nós temos que ter um programa claro. É preciso ter medidas de isolamento social reais. Não adianta só falar fica em casa, tem que dar condições para a pessoa. Muita gente não tem condições de ficar em casa. O cara só fica em casa se ele ficar desempregado. E ficar desempregado é tão ruim quanto pegar a doença para muita gente. Porque a diferença aí entre ter comida na mesa e morrer de fome. E, em segundo lugar, a solução econômica tem que passar, sim, com a entrada de várias medidas econômicas, mas quem tem que pagar a conta são os próprios banqueiros. Eles vão ter que ir aí e bancar isso daí. Seja o auxílio, seja a redução da jornada, seja a suspensão do pagamento da dívida. Tem várias medidas que poderiam ser aplicadas. Bem, eu queria já passar aqui de volta para o Rafael, porque, pelo que entendi, tem mais pauta econômica no programa de hoje. Quem comenta é o companheiro Antônio Carlos, né? Mas antes, deixa eu agradecer aqui mais um superchat, a companheira Lourdes Melo, que reforça aqui o nosso chamado: sair às ruas no dia 31, não a ditadura militar. Já também anuncio que o Comitê Internacional do Partido da Causa Operária também discutiu esse final de semana a realização de atos aí na França, na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal, na Áustria, mobilização internacional, militância do PCO, dos comitês de luta contra o golpe aí, internacionais, também vamos sair às ruas no dia 31. Antônio Carlos, para os banqueiros parece que não está faltando nada, né? Tem auxílio emergencial, não tem auxílio emergencial para o povo, mas os banqueiros aí conseguiram um aumento de 37,5% na taxa de juros. O que significa esse número, né? Como é que isso se traduz em moeda corrente? Só antes de falar do aumento da taxa de juros, que é uma coisa gigantesca, fabulosa, né? Fazia 6 anos, inclusive, que a taxa de juros não sofria elevação, né? Desde 2016, desde 2015, começo de 2016, e esse chororô dos banqueiros expresso na carta aí, a gente poderia resumir numa frase que é uma música, né? Aparece nos sambas, aparece num ditado popular que é chorando de barriga cheia, né? Os banqueiros estão nadando em dinheiro, não perderam o rebolado aí durante a pandemia, muito pelo contrário, continuaram sendo os grandes beneficiários do orçamento público. Os bancos, eles arrecadam aí do orçamento federal, dos estados e municípios, mais de 1 trilhão por ano, né? Quer dizer, é uma coisa, é uma festa, é uma farra, né? Isso, nesse momento, mesmo no momento de crise, equivaleu a mais de 1/3 de tudo aquilo que é arrecadado em imposto, são depositados aí no altar dos banqueiros.
né? Bom, e aí a gente viu essa semana, por um lado, o governo federal, a Câmara, com grande pompa e circunstância, anunciou a aprovação do auxílio emergencial, né? E a promulgação. Desta vez, bom, é bom lembrar que esse auxílio já foi de míseros R$600 lá no começo do ano passado, desde março do ano passado até agosto do ano passado, né? O que já era um dos mais baixos do mundo, um dos menores auxílios emergenciais, comparado a países aí muito pobres, tipo República Dominicana, né? Bom, aí em setembro, a partir de setembro, ele foi reduzido pela metade para R$300 e chegou em dezembro, ele foi extinto, janeiro, a partir de janeiro, ninguém recebeu mais auxílio emergencial. Nós tivemos janeiro, fevereiro, março, 3 meses sem a população. Isso aí tem dados aí apontando que nós temos aí cerca de quase 100 milhões de brasileiros em situação de fome, que ou passam fome de maneira regular, né, ou estão passando fome, deixando de comer algum dia na semana, não estão fazendo, e assim por diante, né? Então essa situação, a Câmara dos Deputados, junto ao Senado, o Congresso Nacional, aprovaram um novo auxílio que tem limite. No ano passado, teriam sido gastos coisa de 290 bilhões no pagamento do auxílio emergencial. Desta feita, eles anunciaram que o máximo que poderá ser gasto é 44 bilhões, cerca de 15%, né, da miséria que foi paga no ano passado e que deixou muita gente passando fome. 22 milhões de brasileiros não vão receber, dos que receberam no ano passado. O número anunciado pelo governo é que 68 milhões de pessoas teriam recebido. Desta feita, já mais de 22 milhões foram cortados automaticamente da lista, né? Cerca de 1/3, né, dos beneficiários do ano passado. No momento de alta da inflação, quando uma cesta básica já está custando, em média, nas capitais brasileiras, entre R$650 e R$700, né? Isso não dá para alimentar cada família. Uma família básica no Brasil, ela é integrada por 4 pessoas, uma família média, 2 adultos e 2 crianças. Para alimentar uma família desse tamanho, são necessárias 3 cestas básicas, o que seria preciso aí alguma coisa como R$2.100 por mês, entre R$2.000 e R$2.100. Pois bem, o governo estabeleceu, junto com o Congresso Nacional, um auxílio emergencial médio de R$250. Vai ter gente recebendo 150, 175 e um máximo de R$375. Quer dizer, não dá nem para comer. 250 dá para comprar um botijão de gás, 2 pacotes de arroz, um punhado de feijão, óleo e acabou, né? Nem pensar nas outras necessidades. Quer dizer, não dá para pagar a conta de luz, não dá para pagar a conta de água. É uma situação... Bom, e no meio disso tudo, aí que a gente faz a ligação com o problema dos bancos, né? Nessa semana, o governo decretou a alta da taxa de juros da Selic de 2% para 2,75%. Esse aumento equivale a uma alta de 37,5% de uma vez só, né? E aí o que acontece? Só para a gente entender. Se a gente acrescentar o que os banqueiros já estão ganhando, estão recolhendo, mais 0,75%, isso aí de uma penada só dá mais 70 bilhões por ano. 75 bilhões por ano, para ser mais específico. Então, para 44 bilhões de brasileiros de auxílio emergencial, 44 bilhões. Para meia dúzia de banqueiros que estão aí chorando, que já recebem 1 trilhão dos cofres públicos, o governo doou essa semana, com a alta dos juros, mais 75 bilhões. Mas não fica só nisso aí. A estimativa é que essa taxa de juros ela aumente até 4,5% até o final do ano. Quer dizer, de 2,75% ela vai aumentar, ter um aumento aí de quase da ordem de 80% até o final do ano. Quer dizer,
os banqueiros ainda vão ganhar muito mais, né? Então, toda essa pressão dos banqueiros, é bom lembrar que eles são sócios do Bolsonaro nesse genocídio, eles são os principais defensores da política de que tinha que abrir tudo, deixar o povo trabalhar e morrer e se contaminar para garantir os seus lucros, né? Porque a população está endividada e eles queriam que a população, uma parcela, se a população morrer, desde que o pessoal pague as dívidas com os bancos, eles não estão nem aí, não estão nem se lixando. Então, é evidente que, sem mobilização, né, eu acho que vou até devolver para o Rafael, que ele ordena aí a pauta, né, porque, evidentemente, que é preciso ter uma proposta de mobilização frente a essa situação, né, como a gente reiterou em vários pontos aqui do programa, mas os banqueiros, eles estão fazendo é festa, é demagogia, né, é choro de quem está com a barriga cheia. Vai lá, Rafael. É na mão desses daí. Problema aqui com o som. É na mão desses daí que o povo brasileiro vai ficar, né? Os donos aí do país, se não houver uma ampla mobilização. Bom, aí está, né? Há um problema para que haja essa ampla mobilização. Daqui a pouquinho a gente vai ver aonde aconteceu, como se desenvolveu, mas no Brasil, por enquanto, estão tentando repetir, né, o fracassado e até mesmo criminoso lockdown dos governos de direita no meio sindical. É o lockdown dos trabalhadores. Peço para o companheiro João Jorge explicar para a gente que diabo é isso. Bem, explicar o que é isso, assim, vou ficar devendo. Não, isso é brincadeira. Eu vou ficar devendo. Eu vou tentar explicar o que aconteceu. Porque o que eles queriam com isso, não sei. O que é um lockdown da classe trabalhadora, também vou ficar sem saber. Bem, o que aconteceu foi o seguinte. A CUT aí está convocando um dia de paralisação, né? Só que, em geral, um dia de paralisação é um dia de protesto. Em que você vai pra rua e protesta. Você faz uma greve simbólica, o pessoal não trabalha um dia, e você organiza um dia de protesto, de marcar uma posição. No caso aqui, nós vamos ter um dia de protesto sem a parte do dia de protesto. O pessoal vai ficar em casa. Por isso chama lockdown da classe trabalhadora. A ideia deles é assim, você vai faltar no serviço, a greve, né, faltou, só que não tem piquete, não tem nada, efetivamente, você só não vai trabalhar. Bem, essa ideia genial, né, foi conjurada aí pelas centrais. As centrais eu sou obrigado também a botar um asterisco nisso. Centrais significa o quê? A CUT, uma central sindical. Aí você tem um monte de sopa de letras de pequenas centrais pelegas, que são prepostos de vários partidos de direita e empresários. A Força Sindical, que é uma aberração criada na época da ditadura. A CSP com Lutas, que é uma aberração pelega com ar esquerdista. E a CTB, que é uma aberração pelega do PCdoB. Bem, as centrais que coagiram a CUT a chegar nessa conclusão, nós tivemos aí uma coisa que eu sou obrigado a colocar aqui de forma muito crítica. Elas estão vivendo um mundo que eu sou obrigado a dizer que só existe na cabeça delas. Eu estive hoje em São Bernardo do Campo, né, fazendo o trabalho dos mutirões, a gente vai comentar isso aí depois, e os companheiros falaram, não, o sindicato dos professores está fechado, faz um ano já. O sindicato do não sei o que também está fechado, os condutores, não sei o que. Aí eu olhei assim e falei, bem, tá fechado, né? Teoricamente é para o trabalhador não ficar doente indo no sindicato. Mas aí eu te pergunto, o trabalhador que não ficaria doente indo no sindicato, ele está trabalhando? Ele está. Os metalúrgicos estão trabalhando. Os condutores estão trabalhando. Os professores estavam trabalhando presencialmente até agora há pouco porque os hospitais entraram em colapso. Quando eles falam que, nesse momento aqui, nós temos que fazer uma manifestação simbólica para conseguir o direito de ficar em casa, nós primeiro temos que esclarecer o seguinte, não é isso que está acontecendo aqui só. O problema não é só garantir que uma turma fique em casa. O problema, assim, não há motivo para você não convocar um ato público porque o resto do mundo está na rua. Existe uma pequena claque de privilegiados aí que não estão na rua, mas o resto do mundo, os plebeus todos, estão todos andando na rua, pegando ônibus, trabalhando. Tem o pessoal, eu não entendo, parece que um setor do movimento sindical não entendeu que o trabalhador braçal não pode fazer home office, que não tem home office de pedreiro. Não dá para ter, o cara não pode construir um prédio no Zoom. Tem umas coisas assim que não passam pela cabeça de determinadas pessoas. A situação aqui não requer um lockdown, uma greve silenciosa.
precisaria de uma onda de greves, de manifestações de rua, de ocupação de fábrica, porque não adianta só, nesse momento aqui, fazer o isolamento social. Nós temos um problema que é grave, aqui que tem que ser endereçado. Nós não temos leitos mais. Precisa arranjar leitos, urgente. Da onde vai sair é trabalho para o cara que vai arranjar. O trabalho do povo é só exigir e esquentar ali a situação a um ponto em que o cara descubra onde tem leito. Nós temos outro problema, além da falta de leito. Nós não temos vacina nenhuma. Tá faltando oxigênio para o pessoal que tem leito. Nós temos problemas aqui de falta de insumos básicos, de antibiótico, de remédio para dor, de kit de intubação. Que não é que você não tem o respirador, você não tem o kit que você precisa para intubar uma pessoa. Hoje nós tivemos uma notícia vergonhosa de que Itamaraty, do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é um terraplanista, ele tomou aí a decisão de pedir, pelo amor de Deus, para os outros países entregarem algum kit de intubação, porque eles não têm. Olha que coisa incrível. Nessa situação aqui, nós temos que olhar a coisa de uma forma muito concreta. Nós precisamos de um programa para fazer aparecer as vacinas de algum lugar. Eu tenho algumas ideias. Nós poderíamos começar ali, bater na porta do Putin e exigir dele as vacinas. Ele está distribuindo. Se você pagar, ela vem. É simples. Cuba acabou de anunciar aí que eles têm uma vacina funcional. Basta pedir para licenciar a vacina do governo cubano. Vamos usar essa. A Índia tem vacina. A China tem vacina. Os Estados Unidos têm vacina. Um monte de país tem vacina. Só nós que não temos, aparentemente. Falar que nós temos que fazer um lockdown da classe trabalhadora é importante ver o seguinte. Isso daí é uma manifestação de Facebook. Só que central sindical nunca foi muito boa de fazer manifestação de Facebook. Manifestação de Facebook já é um negócio ruim. Agora, as centrais sindicais nunca foram muito boas nisso. Nós temos que colocar o seguinte. O pessoal tem que ir para a rua imediatamente porque a base do sindicato está na rua. Essa aqui é a situação. Só não está na rua nesse momento uma parcela dos dirigentes sindicais. O resto do povo está todo mundo lá. Metalúrgica está trabalhando. Então, nós temos que colocar aqui uma questão clara. É preciso uma greve dos trabalhadores para pressionar o governo Bolsonaro, se for possível, levar o governo abaixo e impor aí alguma solução para essa situação. Nós não podemos ficar brincando aqui de fazer propaganda, de fazer marketing. A gente viu como é que foi o marketing do João Dória. Ele falou, a vacina do Brasil. A vacina do Brasil não existe em nenhum lugar do Brasil. Era só parece que o cara trouxe um caminhão vazio ali, com uma bandeira, e falou, toma aqui a vacina. Só que quando você vai ver, não existe o negócio. O problema todo é que a gente tem que exigir dos dirigentes do movimento operário, dos partidos de esquerda, que tem que parar de fazer demagogia, tem que parar de chorar no Zoom, que tá todo mundo chorando no Zoom, essas lives da esquerda. Infelizmente, os que tiveram o desprazer de assistir a uma depressão, porque o pessoal fala, morreu tantas pessoas, nós não vamos fazer nada sobre isso, Bolsonaro é genocida, e ninguém faz nada. O presidente Lula foi claro, tem que sair na rua. Nós temos que exigir das centrais que elas façam isso. Bem, passar a bola aqui para o companheiro Rafael para mostrar um pouco como os paraguaios fizeram quando eles perderam a esportiva, que eu acho que se Deus quiser, é o efeito Orloff. Bom, Paraguai, já há 15 dias se abriu uma profunda crise no país, que está muito distante do Brasil em termos da catástrofe, né? Você tem um quadro em que há 0,1% de vacinados, né, de uma população de 7 milhões de habitantes, 166 mil infectados, 3.200 mortos pelo coronavírus. Está distante em termos de mortos e muito parecido com relação à vacinação. A população saiu às ruas, o governo balançou, ainda não caiu, mas já a sede do Partido Colorado, partido do presidente Mário Abdo Benítez, já pegou fogo e a mobilização continua, né, avançando ao longo dessa última semana. E aí só um detalhe, né, como é preciso, a falta que faz uma direção política para a luta. A direita está tentando aí tomar a iniciativa de aplicar o impeachment, né, como o Partido Liberal Radical Autêntico entrou com o pedido, mas que precisa, né, do apoio do próprio presidente, do próprio partido do presidente, o Partido Colorado, o partido da ditadura do Stroessner, para vigorar aí, para conseguir aprovar o impeachment. Quer dizer, não vai ser no Legislativo, não vai ser no Congresso, tem que ser nas ruas, e o povo paraguaio está mostrando que é possível, que o caminho é por aí. Antônio Carlos, para a gente ir caminhando para o nosso
finalzinho de programa, esse daqui é um exemplo de baixo, da mobilização. E Cuba dá o exemplo por cima. A estimativa aí é de que até agosto os 11 milhões e 200 mil habitantes da ilha estejam vacinados e ainda haja aí um saldo de quase 100 milhões de vacinas, né, no momento em que ser amigo de Cuba era uma grande vantagem, né? Antônio Carlos, o que mais sobre isso? Só rapidamente destacar a importância, como reflete até o nome da vacina cubana, soberana, né, de uma política soberana de um país pobre, sobre o embargo quase há 6 décadas dos Estados Unidos e de todas as potências capitalistas do mundo, inclusive nesse momento contando aí com o apoio criminoso do governo brasileiro. Cuba está dando um exemplo. Essa semana Cuba enviou para o Irã 100 mil doses para testes também no Irã, né, mostrando aí que a política de soberania de Cuba vai ser oferecida, né, vai se espraiar aí pelo resto do mundo, né, e obviamente é preciso colocar abaixo o governo Bolsonaro para que a gente possa, como o João destacou, estabelecer uma relação, porque, por exemplo, se houvesse um patrocínio, né, de um país comparado a Cuba, rico como o Brasil, né, seria possível, inclusive, intercambiar toda a tecnologia junto com aquilo que o país já tem acumulado, e seria, com certeza, perfeitamente possível produzir uma vacina no Brasil, quebrando a patente desses grandes monopólios internacionais, né, e lutando, como está fazendo o povo cubano, né. Evidentemente, é bom deixar claro que o problema das mortes da pandemia não tem a ver só com a falta de vacina, porque em Cuba morreram menos de 400 pessoas até o momento, mostrando que tem outras medidas que poderiam e que podem ser tomadas para evitar o genocídio que nós temos no Brasil. O problema da vacina é um interesse também comercial, né, dos grandes monopólios que estão lucrando bilhões. Passo para o João para ele encerrar, né, falar da mobilização aí dos comitês nesse final de semana, dos comitês de luta nas ruas, nos mutirões, apontando aí uma perspectiva de luta frente a essa situação. Vai lá, João. Bem, só para concluir aqui, né, já estamos nos 45 do segundo tempo do nosso programa. Hoje, os militantes do PCO e os comitês de luta contra o golpe tomaram as ruas aí no país inteiro, foram à população distribuir panfletos, falar sobre a necessidade de fazer a campanha pela candidatura do presidente Lula, denunciar aí o governo Bolsonaro e organizar a mobilização por baixo, já que nós estamos aí nesse mobilismo, o pessoal tomou as ruas e foi conversar com a população, organizar a mobilização. A gente tem informes aí de que tiveram em todas as regiões do país. Em São Paulo, por exemplo, onde eu estou acompanhando mais de perto, vamos por algumas fotos, esse daí é na feira do MST, se eu não me engano, no Distrito Federal. Nós também tivemos aí em Salvador, Bahia. Nós tivemos em São Paulo, né? É importante colocar, nós tivemos 4 mutirões na capital, no centro, na Zona Norte, 2 na Zona Leste, em 2 bairros, no Tatuapé e em São Miguel Paulista. Na Zona Norte foi em Santana, no centro foi na Avenida Paulista, no Centro-Oeste, na Zona Oeste de São Paulo também teve, na região do metrô Butantã. As cidades do ABC Paulista, berço aí do movimento sindical brasileiro moderno, também tiveram mutirões em Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema. A gente também aí teve, além do Distrito Federal, Salvador, nós tivemos atividade em Pernambuco e em Santa Catarina, em Florianópolis. Bem, companheiros, isso aqui é uma questão importante. Os companheiros dos comitês de luta estão indo à rua porque nós sentimos a necessidade de mobilizar a população, nós temos obtido um resultado, existe uma aceitação muito grande da política do partido e da política de denúncia, efetivamente, do que está acontecendo no país e do chamado à mobilização. As pessoas todas estão falando, quando vai ser o ato, quando tem protesto, todo mundo pergunta isso para você. Quando vai ser a mobilização, porque está todo mundo esperando aquele sinal de largada. O problema é que o sinal não sai. Então, eu falo para você que está acompanhando em qualquer cidade do país, mesmo fora do Brasil, porque os companheiros do PCO América do Norte, do PCO Europa e dos comitês de luta internacionais também estão aí para fazer essas atividades. Você entre em contato, ajude aí a trazer a mobilização para onde você está. Não só
ir até onde está tendo as atividades, mas, por exemplo, você está numa cidade onde não tem atividade, chama a gente, nós vamos lá, nós vamos ajudar a expandir o movimento. E vai ser assim que nós vamos organizar aí efetivamente o combate contra a extrema-direita, contra a direita neoliberal e pela organização de um governo dos trabalhadores. Bem, passa a bola aí para o companheiro Rafael. Isso aí. Bom, só um último comentário. Ouvi no final dessa semana aqui uma declaração de um picareta aí no movimento de esquerda lá do Mato Grosso, dizendo o seguinte, que as pessoas estão interpretando mal a colocação que o Lula fez de que não se deve ficar chorando no Zoom, que é preciso ir às ruas. Porque essa colocação tem um valor simbólico. O Lula não está chamando as pessoas para ir às ruas, né? Ele está falando para você ir às ruas em espírito, né? Então, contra essa interpretação capituladora, né, monstruosamente deturpadora do sentido político da luta contra o golpe, nós encerramos o programa de hoje, agradecendo aqui a participação dos companheiros no chat aqui, no nosso canal no YouTube, falando para todo mundo ficar ligado, e reforçando o nosso chamado. É nas ruas que nós vamos derrotar Bolsonaro, todos os golpistas e os criminosos responsáveis pela pandemia. Fique ligado na programação da Causa Operária TV. O nosso resumo da semana volta no próximo domingo às 20h30 da noite. A gente se vê lá.